Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos fazer uma consideração breve sobre um assunto bastante amplo e bastante complexo, que é a Triunidade Santa, ou Trindade Santa. Um só poder, uma só essência espiritual, manifesta em três espíritos diferentes, em três pessoas diferentes. Extenso, porque são muitas as passagens que falam de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. São muitas as passagens que falam de Deus Pai e Deus Filho, e são muitas as passagens que falam de Deus Filho e fazendo referência ao Espírito Santo. Mas três pessoas são reveladas nas Escrituras Sagradas. Aprove a Deus. Não é, no caso, invenção de teólogo, nem de evangelista, nem de homem cristão, a existência das três pessoas distintas, porque isso está revelado nas Escrituras Sagradas. Não é discernido pelo raciocínio, mas discernido pela simples observação. E qualquer estudante pode ver que são três pessoas distintas. Uma só essência espiritual, uma só virtude, um só poder, uma só justiça, uma só bondade. Manifesta em três pessoas diferentes que individualmente têm funções diferentes, dispostas nas Escrituras Sagradas. Nós não estamos dizendo que isso foi estabelecido por nós. Foi estabelecido por Deus e assim revelado aos homens. Não existe raciocínio humano na Triunidade Santa, porque se trata de uma hipostase. Não é de uma hipótese, é uma hipostase. É uma realidade, é uma constatação que não permite à mente humana, a mais erudita possível, uma explicação perfeita de como três espíritos puros se apresentam nas Escrituras Sagradas, sendo uma só essência. É lógico que muitas coisas foram juntadas através de décadas e séculos, versículo após versículo, e foram, no caso, formados esses conceitos de Triunidade Santa, que está não inventada por cristão, mas revelada por Deus nas Escrituras Sagradas. Aí dizem muito, mas eu queria detalhes. Se nós entrarmos em detalhes, o vídeo vai ficar mais complexo e vai ficar muito longo. O que nós podemos fazer é apresentar três passagens bíblicas, das muitas e muitas passagens, três passagens bíblicas em que, nessas três passagens, podemos identificar com extrema facilidade, de modo insofismável, a presença simultânea das três pessoas diferentes, falando de modo diferente, agindo de modo diferente e mostrando a Triunidade Santa. A palavra Triunidade Santa não está presente nas Escrituras Sagradas e nem precisa estar. A evidência constatável nas Escrituras Sagradas, isso está. Todo teólogo sabe disso, todo evangelista sabe disso. Não é por ser cristão, ou católico, ou espírita, ou jeovista, ou da Igreja Ortodoxa Russa ou grega, que vai, no caso, afirmar o contrário, ou que vai dar uma explicação a essa hipostase. Nem tendo nível superior, nem tendo um QI altíssimo, porque isso está fora do entendimento do homem. Agora, a constatação das três pessoas em consonância, isso é
de fácil constatação. Vamos ver a primeira passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11, e que fala do batismo de Jesus. O batismo de Jesus é uma das passagens bíblicas mais citadas, em que você facilmente identifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ler então Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Então nós temos o Espírito Santo, que desceu sob a forma de uma pomba. Temos Jesus sendo batizado e essa pomba pousando no ombro de Jesus, segundo o relato aqui do Evangelho. E temos também a figura de Deus Pai dizendo: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Em ti eu realizo plenamente a minha vontade, o meu amor, a minha justiça. Então essa é a primeira passagem, em que você identifica as três pessoas diferentes simultaneamente. O segundo exemplo está aqui, bem aqui do lado, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, que fala da grande comissão. Jesus, já no caso ressurreto, aparece aos seus discípulos e lhes dá uma ordem. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazeis discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Em nome de três pessoas diferentes. E dita essa frase pelo próprio Jesus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? No Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 14 e 15, vão aparecer nas palavras de Jesus as três pessoas distintas, e Jesus é bastante claro quando fala dele, Jesus, do Espírito Santo, o Espírito da verdade, e de Deus Pai. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou Paráclito, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro, Alós, outro diferente de mim, porém com a mesma essência. Então, aqui estão três pessoas. Eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? Uma terceira pessoa, o Consolador. E no capítulo 15, versículo 26, Jesus diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. O Consolador, que eu, Jesus, vos enviarei da parte do Pai. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, que dele procede, este dará testemunho de mim. Jesus está falando dele, do Espírito Santo e de Deus Pai. Essas são três passagens em que mostram a simultaneidade das três pessoas sendo citadas, ou aparecendo, ou sendo manifestas de alguma maneira, sob a forma visível ou sob a forma audível. Então, as três pessoas existem e elas trabalham em perfeita consonância. Não são três fases, ou três faces, ou três momentos de um mesmo Deus
se apresentando de modo diferente aos homens. São 3 pessoas. E se nós examinarmos uma série de outros versículos, vamos ver 2 pessoas, Jesus falando do Espírito Santo. E vamos ver Jesus falando de Deus Pai. Jesus mais uma terceira pessoa. Então, fora dos 3 exemplos citados, há uma série de outros versículos, seria impossível citá-los aqui, mostrando a existência de 3 pessoas diferentes, em funções diferentes, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, no caso, coesas, coeternas e consubstanciais, porque as 3 são espírito puro, sendo que Jesus esteve entre nós sob a forma humana, como está em Filipenses capítulo 2. E nessa humilhação, nessa encarnação, ele foi honrado por Deus Pai, eleito por Deus Pai, como sendo sumo sacerdote da nova aliança, autor e consumador de nossa salvação. E o Espírito Santo é o efetor dessa vontade e desse poder. Então, a Triunidade Santa é a mesma essência espiritual, manifesta, revelada nas Escrituras Sagradas, não é discernida, é revelada nas Escrituras Sagradas, nas 3 pessoas distintas que trabalham em consonância, uma confessando, bem dizer, o poder da outra, e como nós temos, por exemplo, Jesus na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, em que Jesus diz: "E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive, ou que eu tinha junto de ti, antes que houvesse o mundo", antes que o mundo existisse, antes que o mundo fosse semeado com vida, antes que o cosmos fosse semeado com vida. Então, mostrando que Jesus e Deus Pai são e sempre foram co-gloriosos. Então, nós temos aqui um breve comentário sobre a Triunidade Santa, que são 3 pessoas distintas, identificadas, não raciocinadas, identificadas nas Escrituras Sagradas pela vontade reveladora de Deus, pela vontade soberana e reveladora de Deus, para que nós, seres humanos, limitados no entendimento perfeito dessa hipostase, possamos compreender a obra redentora de Jesus. Que Deus te abençoe, leia mais sobre o assunto, mas não se deixe levar pelos causadores de confusão, que querem a todo custo provar que existe um só Deus, que só existe 2 deuses, Jesus e Deus Pai, que o Espírito Santo não existe, não é único, e todas essas confusões desnecessárias que as heresias, que as seitas, no caso, promovem para tentar descaracterizar a fé cristã. Que você tenha, no caso, compreendido e que você entenda pelo menos a essência dessa hipostase de 3 espíritos puros, santos e perfeitos, coeternos, coesos e consonantes na obra redentora por revelação das Escrituras. Vamos esquecer o raciocínio e o bom senso, é revelação. Que Deus te abençoe nessa palavra, em nome de Jesus.